Olá, galera do curso de Programação C, da Programação Livre. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos aprender algumas coisas bem interessantes. Será uma aula dupla com dois programinhas, tá bom? Os programinhas eu estarei disponibilizando para download em breve. A aula de hoje se refere até a página 33, praticamente do 27 até o 33. Vamos aprender a trabalhar com a string H, biblioteca do C, com matrizes, aprofundar um pouquinho no matrizes, scanf, aprender a string length, o if e o else, que é um comando muito importante na programação, tá? É um comando de desvio, de fluxo, de decisão. O if, ele tem a seguinte estrutura: qualquer variável que seja testada, qualquer elemento que seja testado, ele sempre vai apresentar dois resultados: falso e verdadeiro, tá? Então, if, se a variável num for igual a 100, ele vai cair pelo then aqui, então printf número igual a 100. Agora, caso ele não seja igual a 100, ele pula e cai nessa condição do else, senão, que significa senão o print número não é igual a 100, ok? Então é sempre assim: verdadeira ou falsa, ok? Se for verdadeira, cai no then; se for falsa, cai no else. No entanto, um número ele pode ser maior que 100, menor do que 100 ou igual a 100. Então eu tenho três possibilidades. Então, como testá-las, né? Aqui embaixo nós temos um exemplo, por exemplo: if, se o número for menor do que 10, ele vai imprimir um número menor que 10. Caso contrário, ele cai no else, mas aí é um else if, onde vai entrar uma outra condição. Então, através dessa condição, eu vou ter duas novas possibilidades. Somando essas duas possibilidades com a possibilidade de cima, nós teremos três possibilidades. Então, uma para menor, uma verdadeira para igual e uma negativa para maior. Porque se ele não for menor nem igual, ele cai em else aqui, ele é maior, tá bom? Então, if precisa ser bem estudado, porque tem várias técnicas de if, várias maneiras de se declarar ifs aninhados. Na apostila tem bastantes exemplos, e procurem se aprofundar mais e testar bastante, tá bom? Então aqui nós temos uma estrutura que nos dá duas possibilidades, aqui é uma estrutura que nos dá três possibilidades. Tá legal? Nós vamos começar assim com essa tabelinha declarada de tamanho de 23, com o seguinte formato: trabalhando com tabelas. Na aula passada nós trabalhamos com uma tabela de 40, né? Mas na verdade ela tinha 57 caracteres, né? Eu falei que não sabia continha, não sabia mesmo. Então aquele resultado não está certo, né? Como ela foi declarada com 40, ela cortou no 40, tá? Mas na verdade aquela string tinha 57. Então, o que está declarado aqui dentro tem que ser condizente com o que está aqui, porque senão vai virar farofa do programa. Tá bom, gente? Nós vamos entrar, logo após ele dar esse display aqui, nós vamos entrar com o nome e o sobrenome. Ele vai pegar o nome e o sobrenome. Note que, muito importante, presta atenção, que esse detalhe é importante. O scanf, quando ele trabalha com string, ele seleciona a palavra até o primeiro espaço. Após o primeiro espaço, ele ignora tudo, tá bom? E é por isso que nós estamos separando o nome e sobrenome, porque se eu colocar aqui José da Silva, ele vai parar, como eu já expliquei isso também, né? Ele vai parar no José aqui, tá? Então aqui nós criamos um outro espaço para sobrenome, tá? Para pegar o nome inteirinho, existe uma outra função chamada gets, tá? Que nós vamos estudar mais adiante. Então, no momento nós vamos fazer dessa forma, como o scanf
core que está no primeiro sinal de espaço, ou nulo, né? Nós vamos juntar essas duas string aqui na nosso programinha aqui, no nosso print, né? Print, olá senhor, string, bem-vindo ao seu curso, nome e sobrenome, ele vai juntar o nome e sobrenome aqui, vai ficar um nome só, como depois nós iremos ver. Outra coisa que vamos aprender nesse programa é fazer um controle de loop com for. O for, ele trabalha até que uma satisfação seja satisfeita. No caso aqui, o string len tab, que é de 23, né? Tab tá aqui, se você contar essas palavrinhas, aqui realmente tem 23. Então ele vai fazer 23 loops, porque string len tab é igual a 23, tá bom? O contador vai começar de 0, ed igual a 0, até que ed seja menor ou igual, ou enquanto ed for menor, né? Enquanto ed for menor ou igual a string len tab, ou 23, enquanto ed for menor do que 23, né? Vai continuar fazendo, e a cada vez que ele fizer, nesse ed++, isso aqui é uma outra novidade, né? Para quem já leu a apostila, já leu sobre operadores unários, né? Ed++, ele adiciona 1 a cada loop que ele dá, e vai adicionando 1, somando 1 no contador ed. Aí vai alterando o index, e aqui em cima, né, ele vai colocando as letrinhas de acordo com o índice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 23, que é o S, que é a última letrinha, tá bom? E ele vai imprimindo. Vai imprimir letrinha a letrinha. Então note que, como nós não colocamos o barra N aqui, ele vai imprimir tudo numa sequência, tá? Como se fosse impresso numa vez só. Aqui embaixo nós criamos uma outra tabela de mesmo tamanho, chamada est, de 23, mas está vazia, não tem nada. Então eu vou copiar o conteúdo de tab para o conteúdo de est, com esse sinal aqui de atribuição, né? Que é o igual, que também é o sinal de atribuição. Quando eu falo est ed igual a tab ed, eu estou atribuindo, né, ed, est indexado a ed igual a tab indexado a ed. No fim desse loop, ele vai imprimir toda a string est de uma vez só. Então aqui nós imprimimos letrinha por letrinha, né? E aqui nós imprimimos a string toda, tá ok? Depois ele vai pedir o nome, um número, né? E vai comparar esse número para ver se ele é menor ou igual a 100, ou se o número é menor ou igual a 10, tá? Então vamos testar nosso programinha para ver se está funcionando. A gente compila e executa. Então ele pede o primeiro nome, vamos botar aqui um Paulo, né? Sobrenome tradicional Silva, né? Aí ele dá aquela mensagem: alô senhor, aqui ele tá vendo? Paulo Silva, né? Parece que entra tudo junto, mas foi a nossa string aqui, que o nosso printf que está juntando através da formatação. Bem-vindo ao nosso curso de Programação Livre. Então aqui, ó, trabalhando com tabelas, é aquele primeiro display, né? Que ele vai imprimindo letrinha por letrinha. Então, como nós não colocamos o barra N, sai tudo de uma linha só em sequência, tá? E agora ele demonstra que depois que nós fizemos toda que nós copiamos o conteúdo para est, né? Através daquele operador de atribuição. Então agora o array est está assim. Aqui ele está imprimindo de uma vez só, né? O resultado é o mesmo, mas de uma maneira diferente. Aqui ele está pedindo para entrar o número. Eu vou digitar 10 para ele ficar igual a 10, para sair lá para baixo e ser menor do que 100. Então, o primeiro display não é igual a 100, o número digitado é igual a 10. Certo? Então está funcionando bonitinho. Nosso programinha está aqui. Ele não é igual a 100 e não é menor que 10. Ele é 10, igual a 10. Tá certo? Então estude, que tudo que está nesse programinha está na apostila, tá? Eu só estou juntando os cacos e fazendo um programinha. Bem, é isso. Eu não vou juntar os dois programinhas, que eu ia
Eu vou deixar esse programinha para a próxima aula, deixar duas aulinhas curtinhas. Nessa próxima aula, que já está prontinha aqui, eu preparei um programinha de login, tá? Onde nós vamos trabalhar com uma tabela bidimensional. Super interessante isso aqui, porque é muito difícil achar esse tipo de material na internet para consulta, tá? Que funcione. Tem muita teoria, mas na prática que funcione, não, tá? Nós vamos aprender muita coisa interessante. O break, tá? Olha o if e else de novo aqui, né? Bonitinho. O looping for aqui, tá bom? Vai ser essa aula vai ser bem interessante. String len, lembrando que essas coisas precisam de string h, tá ok? Então essa aula foi curtinha, tá? Só executar mais uma vez aqui o programa para vocês verem. Não, esse é o do login. O da nossa matriz aqui, né? Vamos executar duas vezes com um número igual a 100, né? Vamos botar o número igual a 100 para ver o que acontece. Olha lá, o número é igual a 100, o número é maior do que 10. Tá bom, gente? Então, essa aula foi curtinha. A próxima aula vai ser bem interessante. Eu espero vocês. Acompanhem a gente, porque a cada aula vocês estão aprendendo coisas diferentes, tá? Eu vou deixar o programinha aqui para vocês copiarem. Não, eu estou enviando. Quem quiser o código, passa o e-mail para mim, tá? E eu vou disponibilizar para download o código dos programas. Então, até a próxima aula. A gente se vê com o programinha de login. Tá bom, gente? Tchau.